Olá! Maio Amarelo, segurança no trânsito é o assunto do Vitalidade que começa agora. Em 2020, a campanha aborda o tema Perceba o risco, proteja a vida. Para falar sobre o assunto, conversamos pela internet com Eliseu Carlos Raimundo. Graduado em gestão pública, ele é especialista em gestão e normatização do trânsito e transporte, é mestrando em segurança profissional cidadã pela URGS, guarda municipal, diretor de ensino no CFC Portão, instrutor de segurança privada, credenciado à Polícia Federal e professor do curso de formação para instrutor de trânsito da Universidade Fevale. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Muito obrigado, Tatiane. Estar com vocês aí no programa Vitalidade é, acima de tudo, um momento oportuno para também poder esclarecer dúvidas sobre a questão do trânsito e conscientizar as pessoas da importância de um trânsito seguro. Eliseu, na tua avaliação, qual a importância dessa campanha, Maio Amarelo, que nesse ano traz, então, essa temática, perceba o risco e proteja a vida. Na tua avaliação também, quais pontos precisam de mais conscientização por parte dos motoristas, dos ciclistas, dos pedestres, de todo mundo que está envolvido, então, nessa situação? O Maio Amarelo, que surge lá em 2011 e que vem com a intenção de trazer para dentro da proposição da ONU, da Organização das Nações Unidas, a década de 20, e que estamos encerrando esse ano, a década de 20, o Maio Amarelo é mais um dos programas que visa conscientizar, trazer às pessoas um entendimento, uma nova cultura da mobilidade, especialmente do trânsito. Entendo que, ao fazer as campanhas que se fazem, ao trazer informações mais consistente e constante ao usuário, ele vai adquirindo novos hábitos. E, claro, isso tem um objetivo principal, que é a redução dos acidentes, especialmente dos acidentes que trazem as sequelas, sejam elas com lesões ou com ainda o pior, que são as vítimas fatais. Os números de acidentes e de vítimas fatais continuam muito elevados no Brasil atualmente. O Brasil, em relação aos outros países, apresenta o maior número de acidentes de trânsito? Os números dos acidentes, embora todo um trabalho tenha sido feito desde a implantação da nova sistemática, da forma de aprimorar e até de formar os condutores, lá de 1997, porque o Código de Trânsito Brasileiro, que nasce lá em 1997, ele tem já essa premissa, onde ele quer priorizar a vida em detrimento até mesmo a mobilidade, que ela sim é importante, é ela que vai fazer com que as pessoas se deslocam. O trânsito Tatiane, um deslocamento entre um ponto e outro. O problema é como nós vamos fazer para chegar até o objetivo, como nós vamos nos desenvolver para fazer esses deslocamentos com uma condição segura de que realmente chegue ao objetivo. E os números poderiam ser melhores. Nós temos, sim, uma redução no número de acidentes. Claro que, comparado a outros países, e no proporcional, no percentual, ainda nós ficamos aquém. Nós ainda estamos devendo a nós mesmos, enquanto brasileiros, de um entendimento que a nossa paixão pelo carro, que lá atrás se dizia que o brasileiro tinha algumas poucas paixões, entre elas estava o veículo, a direção, a vontade de se sentir livre ao conduzir o veículo,
ela deve continuar, é importante isso, mas ela deve ser feita de uma outra maneira. Nós temos que ter outras atitudes. Termos a condição de sentirmos livres, sentirmos autônomos no nosso veículo, mas lembrar de uma coisa muito importante, que é nós que conduzimos o veículo. Não pode ser o veículo dizer ao motorista, ao condutor, de que forma ele quer ser guiado. O trânsito, ele é formado por diversos agentes. Os motoristas de carro, ciclistas, pedestres. Qual é o papel de cada um para um trânsito mais seguro? Bom, o trânsito, como tu disseste, é formado por vários atores. Nós vamos ter, na concepção do trânsito, desse movimento de um lugar para o outro, especialmente o trinômio. O trinômio veículo, pessoas e também o próprio esforço legal, aquela questão da legislação. O quanto nós estamos afetos a poder nos deslocar com a consciência de que, seguindo as regras, eu estarei preservando vidas. Cada um tem um grande papel a ser desenvolvido. Cada elemento do trânsito pode, na sua concepção de entendimento do que é a importância, do que é a vida, contribuir e muito. Nós temos o cidadão, aquele que se vale do veículo, se vale das vias para deslocar. Nós temos o esforço legal, que são as autoridades constituídas, que têm uma importância enorme em bem preparar tanto as vias, quanto preparar as pessoas para que se desloquem de forma segura. E não podemos fugir também, nesse trinômio do E, que é a engenharia, esforço legal e a educação, não podemos fugir a essa questão de que os nossos veículos têm de ser preparados para a nossa cultura, para a forma com que nós conduzimos. Condicionado à nossa questão de veículos está as vias. Não adianta nós simplesmente pensarmos em engenharia e avançarmos tecnologicamente cada vez mais, e isso é importante para o conforto e para a saúde do ser humano que conduz, mas as vias têm que acompanhar, porque senão nós temos um contrassenso. Eu tenho bons veículos com boa condição de trafegabilidade, mas eu não tenho um piso de rolamento, não tenho uma engenharia adequada para que ele possa se desenvolver. E, claro, a educação do ser humano. O ser humano, que é quem conduz, que é quem dirige, vai ter a obrigação de, ao aprender, colocar em prática. O grande problema, em se tratando das pessoas, é de que elas são condicionadas ou são obrigadas a participarem de cursos de formação. Acho que assim cai LED. Para aprender como se conduzir. Mas, infelizmente, elas não exercitam isso logo após saírem dos centros de formação. Eliseu, na tua opinião e segundo a tua experiência, quais são as principais causas de acidentes? Embriaguez, excesso de velocidade, imprudência, más condições do veículo. Você falou anteriormente da importância da engenharia de tráfego, né? Das estradas, das condições das estradas estarem boas também para garantir um trânsito mais seguro. Então, na tua avaliação, né, o que causa mais acidentes de trânsito? Ou é uma soma de tudo isso? Eu diria que é um conjunto de ações provocada pelo ser humano que vai levar a um número muito grande de acidentes que nós temos. Mas os acidentes que mais provocam mortes, infelizmente, são os acidentes que têm o vetor mais favorecedor, que é a velocidade.
A grande parte dos acidentes nas autoestradas são provocados por excesso de velocidade. E aí a gente não vai entender muito por que de ter tanta contrariedade aos controladores eletrônicos, porque não precisaria ter os controladores, que é um equipamento, sim, de fiscalização, se as pessoas tivessem a consciência de circular, de trafegar em velocidades moderadas, que pudessem ter amplo domínio do veículo frente a uma precipitação, a uma situação de emergência. Então, a velocidade é um dos grandes motivadores para que ocorra o acidente. Quando nós estamos na autoestrada, nós vamos encontrar outro, que é a questão das ultrapassagens indevidas em locais extremamente inadequados e no momento inoportuno. Nas cidades, nós já vamos ter uma outra característica, que hoje está se vivenciando um momento, a era da tecnologia, e com ele vem esse equipamento, o celular que ele pode estar no viva voz, ele passou para as mãos dos condutores pela questão da mensagem. Hoje, esses aplicativos, entre eles o WhatsApp, que favorece uma comunicação rápida e ágil, foi também levando o condutor a uma displicência com a segurança. Ele fica alienado a se comunicar rápido, fica muitas vezes sobrecarregado, porque o ser humano começou a ser exigido na sua agilidade muito grande, na medida que a tecnologia favoreceu isso. Porém, isso não combina com o volante, tanto quanto é quase que estar em estado de embriaguez. A desatenção é tanta quando estamos ditando, quando estamos focados em transmitir uma informação pelo celular, que nós saímos do contexto de sobriedade. É como se eu tivesse ingerido uma quantidade relativa de álcool e tal a minha dispersão. Em relação às campanhas, né, da lei seca, se dirigir não beba, e também a popularização dos carros por aplicativo, você acredita que esses fatores contribuem para a diminuição do número de acidentes? Em relação às campanhas, primeiro eu tenho uma posição de que as campanhas pontuais, elas dão um resultado muito ínfimo, muito pequeno. Penso que nós deveríamos ter programas que são atos contínuos. Quando nós falamos em campanhas, elas são muito estanques, são muito pontuais. E isso faz com que se cumpra um ofício, especialmente as autoridades, as instituições, elas cumprem determinado ofício de momento. E logo depois as coisas caem na banalidade. É como você criar uma lei e que ela não será cumprida na sua origem. Te darei um exemplo. Quando eu digo que é proibido pisar na grama e eu não tenho nenhuma penalidade, nenhuma sanção e nenhuma operacionalização de fiscalização para quem desrespeita, ela vai cair na banalidade. E a lei seca, ela teve um efeito muito bom, muito efetivo por um determinado período. Se nós não dermos continuidade e tornarmos esta lei, que a lei ela é vigente, a lei ela é eficaz, se houver em todos os seus trâmites da lei, houver a aplicabilidade da fiscalização, houver, paralelo a isso, a continuidade da educação, o próprio Código de Trânsito, lá no seu artigo 74 ao 79, trata da educação para o trânsito. Mas como é feita essa educação para o trânsito dentro das escolas ou dentro das instituições? Novamente, com campanhas, novamente com ações pontuais. Deveria ter uma continuidade. Quando se pensa em educação para o trânsito, nós pensamos que ela deveria ser interdisciplinar, lá das séries iniciais até o terceiro nível. Hoje, se tu procurares no Brasil,
engenheiros de trânsito, tu quase não vai encontrar. Nós não temos nem sequer nas faculdades, nós não temos uma cadeira específica para as engenharia que tratem exatamente da questão do trânsito, o quanto isso é importante para que eles possam entrar nas prefeituras e nós podemos, então, extrair uma melhor performance de visualizar o trânsito de instituição para o cidadão e o cidadão, em sua condição linear pela educação, ter condutas diferenciadas para um trânsito melhor. Como você falou anteriormente, então, você acredita que são eficazes as multas? Eu iria sempre preferir que não houvesse a necessidade de nenhum condutor ser autuado, de nenhum condutor ser penalizado, que não houvesse a necessidade de ser inserido nas leis de trânsito o crime de trânsito. Mas, infelizmente, por nós não termos uma educação que vem de baixo e que vai num crescente, sendo incutido, sendo condicionado e com isso transformando os nossos hábitos e as nossas atitudes, acaba que é necessário, é extremamente necessário que se mantenha ainda, e talvez por algum tempo, a fiscalização. E a fiscalização não é a educação, as pessoas confundem educação com fiscalização. Educação tu vai fazer na consciência, tu vai fazer no conhecimento, no exercício das regras. Agora, a fiscalização, ela serve e é para esta finalidade, para coibir, para detectar, ao flagrar alguém que não esteja cumprindo as regras que foi ensinado no centro de formação. Então, a infração, ela é algo que, sim, deve ser coibida, ela deve ser, o cidadão deve ser fiscalizado. Não significa que nós temos que estar fazendo caça às bruxas. Muito menos deve ser entendido como uma forma de angariar valores. Não. A fiscalização deve ser entendida como algo para aqueles que não seguem as regras às quais eles tiveram o devido ensinamento. Aí aplica-se e deve sim ser aplicada em todas as suas instâncias. Por quê? As pessoas acham que é ruim ter alguém que estacionou o seu veículo em frente à sua casa. Mas a mesma pessoa não acha ruim ela estacionar o veículo na vaga de um deficiente. A pessoa que é deficiente acha ruim quando chega ali e não encontra a sua vaga à disposição. Mas esse mesmo deficiente, muitas vezes, chega lá na sua casa e estaciona o veículo em cima da calçada. Então, quer dizer, falta o entendimento de que eu tenho algumas obrigações para com a sociedade. Eu tenho os meus direitos, mas eu tenho também os meus deveres. Nesse sentido, você acredita que o curso que nós realizamos, né, para poder ter a carteira de motorista, o curso de formação, né, no Centro de Formação de Condutores, ele é suficiente nesse sentido da educação para o trânsito ou deveria ter um sistema complementar no decorrer dos anos? Ou é pela prática diária e depende mesmo da índole de cada cidadão? Bom, primeiro, eu acredito, tá? Eu sou diretor de ensino em um centro de formação de condutores. E eu acredito que a formação do condutor, ela é extremamente importante. Ela deve ser aperfeiçoada, deve ser melhorada. Ela ainda não é o que se espera. Eu te digo que existe uma preocupação muito grande entre nós profissionais sobre o aspecto das mudanças que se demonstram e que alguns aventam como uma grande possibilidade ali na frente. Exemplo, vou te dar essa questão das aulas EAD para formação. Não dá nem para se pensar nisso, porque o instrutor, aquele que é preparado, que é treinado para
não só levar o conhecimento, mas também para reforçar a conscientização da importância de dirigir de forma segura. Outra questão, que aí é, assim, por mim, é algo que não poderia estar acontecendo, é a pessoa que tem uma penalidade de reciclagem. A reciclagem é um curso que ele vai voltar para os bancos de aula e vai aprender ou reaprender, reviver e, por que não, ser conscientizado de ter uma nova conduta a partir de então. Porém, esta reciclagem hoje ela está na modalidade EAD e nós estamos falando desse momento, que nós estamos nesse momento de pandemia, desse momento que realmente está afetando a todos nós, mas no normal, já antes disso, a reciclagem está na modalidade EAD, com possibilidade de o condutor fazer da sua casa aquilo que seria uma penalidade não é mais uma penalidade. Ele vai se submeter a um ato administrativo pura e simplesmente. Deixa de ser algo que ele tem que se preocupar, que ele venha conversar. Então, eu acredito que, primeiro, as aulas práticas. Nós temos, sim, um grande índice de reprovação na primeira e na segunda prova. Na terceira, quarta prova, já não há mais tantas reprovações. O que ocorre? É a falta de um melhor treinamento, de uma melhor instrução, ou é ainda uma cultura do submeter à prova, de ter receio, aquela imagem de um examinador, de alguém que ele não conhece? No contexto, e aí o Detran trabalha, o Detran RS tem uma performance na estatística de observar o período previsto para a formação, que é de 1 ano. As pessoas se equivocam ao achar que a formação de um condutor se dá em apenas 2 meses, naquelas 45 aulas teóricas e nas 20 aulas práticas. Não. A formação do condutor começa lá após a sua inscrição, num exame médico, passa por um exame psicológico, depois ele vai para uma aula teórica de conhecimento da legislação. Ele vai passar ainda aqui no Rio Grande do Sul por um processo no simulador. Depois ele vai para as aulas práticas. Nas aulas práticas, que são 20 horas de formação, ele muitas vezes está até a 12ª, 13ª aula, ele está no processo de ensino-aprendizado. Da 15ª, 16ª aula em diante, é que ele vai passar a exercitar os itens que serão cobrados em prova. E aí vai a prova e ele, muitas vezes, ele é reprovado. Infelizmente, não é agradável. Nós gostaríamos de... para nós seria satisfatório, eu como diretor de ensino, seria extremamente satisfatório ter o meu índice em 80%, 90% de aprovação no prático, mas não é a nossa realidade. Por vários fatores, até mesmo pela dificuldade, o nosso nível de estado está em 37%, 38%. Então, em nível de estado, logicamente, alguns CFCs com um pouco mais, outros com um pouco menos. Mas no decorrer de 1 ano, que ele se submete a mais de uma prova, muitas vezes, esse índice sai dos 37% para 77%. Então, vejo que ele, no período de 1 ano, ele vai ter a condição. Mas não é o que se espera. Se espera que, na minha opinião, de novo, a minha opinião não é nem regra geral, as aulas práticas deveriam ter mais aulas práticas. Aulas teóricas, o número está satisfatório? Está. Aulas práticas fica aquém para que a gente possa fazer uma boa formação? Sim. O problema vai impactar aonde? É nos valores. Por quê? Eu com 20 aulas prática e mais as 45 teóricas em todos os exames, eu gasto para uma categoria B, que é para carro, para automóvel de 4 rodas, né? Eu vou gastar R$ 2.270 para fazer uma categoria A, que é a moto, né, veículo de 2 rodas, eu vou gastar R$ 1.800. Então, os valores realmente são caros
E aí faz com que algumas pessoas pensem em reduzir valores, tirando a carga horária. Não é, o que eu quero? É reduzir o valor da habilitação e ter um bom condutor. Como é que eu vou fazer o consenso disso? Eu posso pensar em reduzir valores de outras formas. Agora, quando eu digo que eu vou reduzir a carga horária, eu estou dizendo que tu não precisa de tanta aula para aprender. E, na verdade, nós que trabalhamos sabemos que, infelizmente, as pessoas precisam, sim, ter um bom número de horas para que, quando saírem da formação, elas consigam realmente se conduzir neste trânsito que lá fora é voraz. Enquanto nós não mudarmos toda a cultura de trânsito, nós precisamos entender que lá fora é voraz. Eu saio, vejam bem, para finalizar e também não me estender, eu vou pegar como exemplo a categoria A. A categoria A, ela é feita toda dentro de um circuito fechado. E aí, quando ele sai para a rua, ele sai em cima de um veículo, duas rodas, que com velocidades bastante consideráveis, e ele não conhece ainda o cenário de trânsito. E ele está agora à mercê daquilo que o trânsito vai oferecer para ele, e não a forma com que ele vai se conduzir nesse trânsito. É isso, Tatiane. Eliseu, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Hoje conversamos sobre a campanha Maio Amarelo em alusão à segurança no trânsito. Nós vamos a um breve intervalo. Voltamos já, fique conosco. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Vitalidade. Hoje conversamos com Eliseu Carlos Raimundo, que, dentre outras especializações, é professor do curso de formação para instrutor de trânsito da Universidade Fevale. Nós conversamos sobre segurança no trânsito, sobre o Maio Amarelo. Professor, começa esse segundo bloco lhe perguntando quais são as características de um bom motorista. A característica, Tatiane, do bom motorista tem muito a ver com a forma com que ele conduz o veículo. Ele, para ter uma boa condição de dirigibilidade, ele precisa estar num estado, primeiro, de consciência tranquila. Ele deve ter uma boa condição de percepção, de reflexo. A característica do bom condutor, ela se dá muito em razão da sua capacidade de condução, de habilidade, de conhecimento da legislação e até, te digo, de preocupação com qual o veículo que ele vai sair. O veículo que ele vai conduzir, que ele vai colocar à disposição na via, está em boas condições de uso? Ele foi feito uma manutenção preventiva para que ele possa ter a segurança de sair, percorrer e chegar. Então, o bom condutor é aquele que tem uma preocupação desde o momento que ele assume o veículo até conhecimento do seu itinerário a percorrer e do tempo que ele tem a percorrer, para que ele possa fazer esse tempo dentro de uma adequada condução, para que não precise exagerar nas suas velocidades, que ele possa fazer essa viagem, esse deslocamento com segurança. Falando um pouco também sobre os jovens, eles costumam se arriscar mais ao volante? Tu sabe que o jovem, ele tem, por concepção da jovialidade, ele tem com ele que
nada vai lhe acontecer. Ele sempre acha que os outros não foram capazes, mas que ele é capaz. Então, é da própria jovialidade, é da própria faixa de idade, ele acreditar muito no seu eu, de ele ser o seu próprio herói, que ele está imune a qualquer ação que possa provocar a ele um prejuízo. Então, mas também a gente consegue perceber a evolução. O jovem de hoje, por incrível que pareça, pode não parecer, mas ele é mais consciente, ele está melhor preparado. Se nós formos fazer agora uma análise estatística, nós já vamos ver que a faixa etária do maior número de acidentes saiu daquele rol dos 15 aos 25. Hoje já temos um bom número, ainda que não seja representativo em maioria, mas um bom número, ou está em ascendente, o número de pessoas com idade de 30 a 40 anos que já estão se envolvendo em acidentes em relação àquele jovem que terá seus 18 aos 35 anos. Há uma disparidade no entendimento de que o jovem é sempre o causador do acidente. Não, ele não é sempre. Ele tem um bom número de envolvimentos. A estatística mostra que nós precisamos ainda avançar mais na consciência para o jovem. Mas temos tido alguns avanços e isso é importante salientar. O jovem tem se mostrado também mais consciente. Você falava no primeiro bloco da importância da educação para o trânsito e nós percebemos que as escolas, né, desde crianças, vêm investindo nesse sentido, com gincanas e outras formas de interações. Você acredita que esse fato dos jovens de hoje em dia estarem se envolvendo menos em acidentes pode ser fruto dessa educação? E se a criança ela atua como multiplicador de ideias positivas e corretas em relação ao trânsito para sua família? Perfeito, Tia, com certeza. Não tem como se desassociar a importância de uma educação mais intensificada na criança e que isso ela vai se tornar um adulto com melhor consciência. E isso, dentro do que eu falo da questão do jovem, já começa a ter reflexos. Mas não é algo que se vá conseguir num curto espaço de tempo. Eu te diria, na cidade de Novo Hamburgo, onde a gente está falando, a Guarda Municipal de Novo Hamburgo, por muitos e muitos anos, teve um grupo de teatro chamado o Canal Livre da Guarda Municipal e que ele apoiava, ele era um grupo de teatro que era um mecanismo de apoio para as escolas municipais, estaduais, no sentido de levar de forma diferente a educação para o trânsito. Não é uma realidade hoje, infelizmente, esse grupo hoje foi dissolvido, mas por 14 anos ele esteve presente e criou uma empatia, ele criou uma proximidade para com as crianças e para com também os educadores. Quando tu fala que a criança é o multiplicador, não tem a menor dúvida disso. A criança, ela recebe a informação, ela não processa imediatamente, ela apenas comenta em casa o que recebeu, mas ela tem aquilo incutido. Em algum momento do seu desenvolvimento, ela vai colocando em prática e aos poucos aquilo que ela recebeu lá atrás. Fica armazenado e ela vai colocando em prática na medida em que ela vai tendo a necessidade de fazer uso dessa ferramenta armazenada, que é a educação para o trânsito. Então, não tem a menor dúvida que o investimento nas crianças e a continuidade disso ao longo do processo vai sim trazer também, num tempo maior, é verdade, mas vai trazer efeitos bastante positivos ao nosso trânsito. Falando ainda desse público, né, crianças e bebês,
Se teve algumas discussões ainda nesse ano sobre o uso das cadeirinhas, dos assentos, dos bebês confortos, né? Mas as estatísticas, porém, elas confirmam que se a pessoa sofrer algum tipo de acidente, no caso a família, as crianças estão seguras se estiverem nesse tipo de equipamento. Qual a sua avaliação sobre essa situação? São indispensáveis? Tatiana, primeiramente dizer que vou usar até uma palavra forte. Eu repudio toda e qualquer atitude que seja contrária ao uso desse equipamento de segurança. O equipamento de segurança para as crianças, ele se mostrou extremamente útil na preservação das vidas e também na inibição às sequelas nas crianças que eram transportadas como bolas de gude em uma caixa, ou seja, totalmente soltas. Não, eu sou a favor de toda a segurança para as crianças, seja através do bebê conforto ou confortocar e colocado da forma adequada, conforme fala na legislação de trânsito. Também logo depois, porque o bebê conforto ou confortocar, ou você vai usar até humano até os 11 quilos. Depois você vai passar essa criança para a cadeirinha, que vai usar até os 4 anos de idade. Depois você vai passar para o assento de elevação. Depois você vai passar essa criança para o cinto de segurança, embora mantenha ela no banco de trás. E após os 10 anos, ela vai para o banco da frente com, assim, há uma gradação, há um processo gradativo de entendimento do quanto é mais seguro cada equipamento desse. Então, não tem a menor dúvida que eu sou extremamente a favor do uso da cadeirinha, do uso do cinto de segurança no banco traseiro e muito o uso do cinto de segurança pelo condutor e pelo passageiro. Nós precisamos entender que aquilo que parece que nos prende é o que nos conduz a uma viagem segura. Falando um pouco sobre a questão do gênero agora, as mulheres, elas costumam ter uma direção mais defensiva e se envolver em menos acidentes, ou isso é um mito e não é mais realidade agora? Não, eu não vou te dizer que seja um mito, eu vou te dizer que o receio da mulher em determinado momento de assumir o volante diante da forma com que era tratado a mulher em qualquer atividade que parecia ser eminentemente do gênero masculino, foi fazendo com que as mulheres se sentissem inibidas e até, muitas vezes, constrangidas a tomarem posse de um veículo. Mas isso hoje já não se demonstra mais, não com tanta contundência. As mulheres hoje, o grande número de mulheres que faz a sua habilitação, né, participa do processo de formação e que assume o volante do veículo, é notório. Nós percebemos isso todos os dias aqui no centro de formação, nós percebemos isso na própria sociedade, que muitas mulheres hoje, até pela necessidade, à medida que a mulher sai de dentro daquele convívio fechado do lar e que se expõe ao trabalho, que vai ao mercado de trabalho para também ajudar na sustentação, e elas precisam começar a fazer a locomoção dos seus filhos, elas percebem a necessidade e também hoje elas já se sentem mais seguras. Eu te diria que não é mais uma garantia de que a mulher vai se envolver em acidente mais facilmente que o homem, que não é verdade. A mulher, ao contrário, ela é muito preventiva. A mulher, especialmente nas áreas urbanas, elas se envolvem bem menos em acidente. Quando se envolvem, os acidentes, da sua grande maioria, são acidentes de pequena monta. São acidentes com pequenos danos materiais. Agora, eu gostaria de deixar uma mensagem às mulheres. Muitas vezes, as mulheres fazem o possível para demonstrar a sua capacidade, tanto quanto os homens.
Então, que seja dessa forma. Façam sempre para mostrar o quão são capazes, o quanto elas têm as suas habilidades. Agora, não queiram se igualar naquilo que é de ruim do gênero masculino. Não queiram fazer o que o homem faz, ou que o homem fez, ou que o homem tende a fazer em determinado momento, por também o estigmatismo, né, de que o homem bebe, de que o homem tem velocidade, de que o homem é imprudente. Porque se ali atrás a mulher se envolvia pouco em acidente com resultado mais traumático, hoje esse número cresceu. Então, eu peço às mulheres que continuem tendo o seu avanço, que continuem tendo a sua preocupação em demonstrar que são capazes, mas de uma forma tranquila, pela sua capacidade literal, sem querer que haja uma competição em relação ao homem. Mostrar que são capazes de dirigir falando no celular, que são capazes de exceder velocidades na via, que são capazes de beber e dirigir. Isso não precisa. Até o apelo materno, né? O quão é importante chegar em casa e abraçar seus filhos. Que a mulher possa se entender tão capaz quanto o homem, mas não fazer as coisas erradas que o homem faz. Nós temos um perfil no Instagram que a gente abre para perguntas durante a produção do programa, né? E o perfil Novo Hamburgo RS, Eliseu, nos mandou algumas perguntas em relação à lei de mobilidade urbana. Se a população conhece a lei de mobilidade urbana e o que significa mobilidade ativa. Você poderia responder para nós? Bom, a mobilidade, quando nós falamos em trânsito e falamos em mobilidade, parece que estamos falando a mesma coisa. Não exatamente. Né? O trânsito, como eu disse, é o deslocamento entre um ponto e outro. A mobilidade é de que forma eu vou... Envolve mais a pessoa, envolve mais... qual é na cidade de Novo Hamburgo? Como é que é os acessos, por exemplo, às pessoas em condições especiais? Como é que a nossa mobilidade na área central, ela tem há um estrangulamento, há um congestionamento em determinados horários. Então, a mobilidade é como isso ocorre entre um ponto e outro. Porque o trânsito é o deslocamento, que é uma situação a ser vista e também estudado o tempo todo. Mas a mobilidade, ela precisa proporcionar para o cidadão, aquele que se desloca entre um ponto e outro, uma condição também segura. E aí tem muito respeito para com as pessoas. Hoje, dentro desse caráter da mobilidade, a gente vê as pessoas desrespeitando locais que são adequados para determinados segmentos da sociedade. Haja visto, nós temos os estacionamentos para as pessoas com necessidades especiais. Quantas não são as vezes que nós vemos carros ali, veículos ali estacionados, que não mereceriam estar ali, não sei se a palavra merecer, mas não deveriam estar, porque eles estão tirando o espaço de uma pessoa que vai precisar logo à frente. Os próprios órgãos gestores, a prefeitura, que é a gestora dos centros urbanos, ter um olhar nessa mobilidade que garanta a maior segurança, desde a descida do ônibus, desde do acesso ao ônibus, das paradas, árvores que são plantadas junto a paradas de ônibus, que levantam com as suas raízes as calçadas, a falta de um acesso para o cadeirante. Nós não temos em Novo Hamburgo, não temos uma ciclovia adequada, ou temos um determinado... Pode ser melhorado muito isso. A mobilidade vai favorecer, por exemplo, aonde são as travessias de pedestre, de que forma estão sendo feitas essas travessias. Há um direcionamento do pedestre, ou ele atrapalha o trânsito? Porque quando o pedestre não tem o lugar adequado, ou ele não respeita os locais adequados, ele acaba sendo um problema para o trânsito também, que é a fluidez.
Então, a mobilidade ela deve ser observada com um olhar de que eu possa gerar uma melhor segurança para as pessoas, independentemente do que é o trinômio lá do trânsito, daquela fluidez. Gerar fluidez no trânsito e garantir uma mobilidade segura. Penso que é dessa forma. O mesmo perfil Novo Hamburgo RS fez uma pergunta que o senhor falou um pouco, que é em relação, né, ao ciclista e ao motorista. Como fazer para eles, estarem mais em harmonia? Ele coloca qual o limite do ciclista o motorista deve respeitar, né? Acredito que por aqui em Novo Hamburgo nós não temos ciclovias, né? Então, como fazer com que essa relação, né, no trânsito do motorista de carro com o ciclista ocorra de uma maneira mais tranquila, assim, e que dê tudo certo, né? Que não seja provocado nenhum acidente, então. Olha, Tatiane, o ciclista, né? Eu, na minha infância, na minha origem enquanto cidadão, eu quase nasci em cima de uma bicicleta. Meu pai foi por anos e anos, meu pai hoje já não está entre a gente, mas ele foi um ciclista profissional, né? Ele era um corredor, se dizia na época corredor de bicicleta, né? Ele era um ciclista e na cidade de Novo Hamburgo, então eu convivi muito com essa parte da bicicleta, do ciclista. E eu respeito demais e acho que dentro daquela condição de usarmos meios de transportes mais saudáveis, que nos dê uma condição de, até na questão do ambiental e de melhor trafegabilidade, de desobstruir as vias com os números de veículos que nós temos, estimular o uso da bicicleta é importante. Agora, eu não posso deixar de ver que, para que o ciclista se sinta seguro e se sinta motivado, ele precisa ter também um espaço para que isso ocorra. Outra forma, como o nosso plano diretor ele foi feito há muitos anos e precisa ser adaptado, não é um plano, tu não chega e constrói uma cidade hoje em Novo Hamburgo e cria os espaços públicos adequados. Então ele vai sendo adaptado. Agora, nós precisamos entender que cada um tem que fazer a sua parte. O condutor de um automóvel, ele tem que respeitar o ciclista, ele tem que dar prioridade ao ciclista. Mas o ciclista também, por sua vez, tem que respeitar a sua condição de fragilidade. Ele não pode querer transitar por entre os carros, ele não pode querer passar um sinal vermelho, uma vez que a ação dele é muscular, a ação dele é mecânica. Talvez ele não tenha a força suficiente para se desenvolver na travessia de um cruzamento. Ele tem que também parar e olhar para os lados antes de fazer a travessia de um cruzamento não sinalizado. Ele deve, à noite, muitos têm feito isso, mas fazem muito quando andam nas rodovias. E dentro da cidade também pode ser feito. Andar com sinalização, o Código de Trânsito prevê sinalização luminosa para a noite. Eu por ser guarda municipal e trabalhar na área central, diversas vezes eu preciso fazer a intervenção em ciclistas que andam nas calçadas e andam com velocidades, não é uma velocidade baixa, andam com velocidade que pode sim, na iminência de uma travessia de uma pessoa, ou ela tem que esperar ele passar, ou ela corre risco porque ele simplesmente está em alta velocidade. Eu vou citar um espaço bastante comum, que é as bancas, que funcionam 24 horas. As pessoas conseguem passar por entre as mesas de bicicleta, por entre as mesas de skate. Nós temos agora aí os veículos autopropelidos. Que são esses veículos autopropelidos? Essas patinetes elétricas que São Paulo e outras cidades já têm buscado uma melhor regulamentação. Novo Hamburgo começa a ter um olhar sobre esse veículo. Não há ainda uma grande incidência desses veículos no nosso trânsito, mas já começa a chegar. Então nós já devemos começar a pensar como é que vamos administrar
a chegada desses veículos, porque eles podem sim, pela resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, a resolução 315, trata desses veículos autopropelidos, em que eles podem inclusive andar na calçada, se eles deslocarem com velocidade de até 6 km, de até 6 km horários. E em ciclovias ou ciclofaixas, com até 20 km horários. Se eles andarem na via normal, eles vão ter que seguir o sentido do fluxo e bem ao bordo ou junto ao meio-fio dessa via. Então, é uma conciliação de interesses. Todo o espaço público é chamado de espaço consorciado. Eu uso, depois você usa um pouco e cede espaço para outro. Para isso nós temos, por exemplo, a sinalização vertical, aonde tem uma placa de pare, você deve parar. Por quê? Porque alguém tem o direito em relação a você. Quando não tem sinalização alguma, todos devem ter o cuidado para fazer ascendência a outra via ou no cruzamento dessa. Eliseu, nós chegamos ao final do nosso programa. Hoje conversamos sobre, então, o Maio Amarelo, sobre segurança no trânsito. Gostaria que deixasse um recado, então, para se despedir, né, a todo mundo que está nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, pelo nosso canal do YouTube, pelo Facebook, né, em relação a toda essa temática que a gente abordou hoje e os esclarecimentos que você nos trouxe sobre, então, muito além do que a campanha, né, sobre as atitudes que devemos ter diariamente, independente de pedestre, ciclista, motociclista ou condutor de veículo, para garantir, então, esse trânsito mais seguro. Bom, Tatiana, o que eu posso deixar aos nossos telespectadores, às pessoas que vão assistir esse programa depois, primeiro, te agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, falando com as pessoas que vão acessar a esse programa sobre essa questão do trânsito, que cada vez se torna mais importante e é do contexto de cada um. Há necessidade de que cada um faça um pouco mais do que ele pensa ser capaz. Há necessidade de que cada um faça além daquilo que entende ser obrigação. Faça aquilo que você entende lhe dar maior segurança e, especialmente, assim como estamos usando as máscaras para preservar a vida dos outros e a nossa, que a gente possa também fazer uso do nosso volante, fazer uso do nosso veículo para o deslocamento entre um ponto e outro, como citei por mais de uma vez, mas que a gente possa fazer isso gerando segurança para mim, para as pessoas que estão no meu grau de responsabilidade, no interior do meu veículo, na carona da minha moto, mas também gerando a segurança, gerando a sensação de que de um lado e do outro tem sim um cidadão. Então, que a gente possa fazer isso, que a gente possa ter uma segurança muito voltado no que eu conheço e no que eu exercito. Tá bom, Tatiana? Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Chegamos ao fim de mais um Vitalidade. Conversamos hoje sobre o Maio Amarelo, segurança no trânsito. Para falar sobre o assunto, nosso bate-papo foi pela internet com Eliseu Carlos Raimundo, graduado em gestão pública, ele é especialista em gestão e normatização do trânsito e transporte, é mestrando em segurança profissional cidadã pela URGS, guarda municipal, diretor de ensino no CFC Portão, instrutor de segurança privada credenciado à Polícia Federal e professor do curso de formação para instrutor de trânsito da Universidade Fevale. Lembramos que esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da Claronet e exibido no Facebook da TV. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.